Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais antigas e, vamos combinar, fascinantes da fé. Como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus Cristo aparecer? É uma dúvida que vai no coração da história da salvação. Vamos desvendar isso juntos. Ok, vamos direto ao ponto. A gente sabe que a salvação vem por Jesus. Mas e aí? E Abraão? E Moisés? E Davi? E todo mundo que viveu e morreu séculos antes do nascimento em Belém? Será que essa galera toda estava perdida? Essa pergunta não é só curiosidade. Ela atesta a lógica e a coerência de toda a mensagem da Bíblia. Para a gente conseguir responder isso de um jeito claro, vamos seguir um roteiro. Primeiro, vamos entender a natureza dessa pergunta. Depois, vamos caçar a promessa original lá no comecinho. Aí, usamos Abraão como nosso grande exemplo. Vamos ver como era essa espera pelo Salvador, investigar o que acontecia com quem morria e, no final, a gente amarra tudo para ver a beleza de uma fé e uma salvação únicas. Então, vamos lá. Começando pelo ponto 1. Uma pergunta antiga. É super importante a gente sacar que essa não é uma dúvida moderna, não. É uma questão fundamental que, há séculos, faz as pessoas pensarem em como a Bíblia se sustenta como uma história única, com começo, meio e fim. E aqui está a ideia principal que vai guiar a nossa conversa. A Bíblia não mostra um plano A para o Antigo Testamento e um plano B para o Novo. O que a gente encontra é um plano só, consistente, que foi sendo revelado aos pouquinhos ao longo da história. É isso, Deus não improvisa. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, que é a chave de tudo, a promessa original. Para entender a salvação, a gente precisa ver ela como um fio de ouro, sabe? Uma promessa que Deus faz lá no início e que vai costurando cada página da Escritura, conectando todos os eventos. E essa linha do tempo aqui ilustra a jornada perfeitamente. Tudo começa logo depois da queda, lá em Gênesis, com aquela promessa meio misteriosa de que um descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Essa esperança inicial ganha mais detalhes com Abraão, com a promessa de uma bênção para todas as nações. Depois, os profetas começam a pintar um retrato cada vez mais nítido, falando de um Messias que viria. Até aqui, pronto. Em Jesus Cristo, a promessa deixa de ser uma sombra e vira realidade. E essa promessa que nos leva direto para o nosso terceiro ponto, a fé de Abraão. Se a gente quer um modelo de salvação no Antigo Testamento, não tem exemplo melhor. Abraão é o nosso estudo de caso. Quase como o paciente zero da fé, se a gente puder brincar um pouco. A resposta para tudo isso está aqui, nessa frase de Gênesis. E a simplicidade dela é genial. O texto não diz que Abraão foi justo porque obedeceu tudo certinho ou porque fez sacrifícios incríveis. Diz que ele creu. Ele confiou na promessa de Deus. E essa confiança foi o que valeu para ele. Foi creditada como justiça na conta dele. Então, o ponto central é esse conceito, justificação pela fé. Grandes teólogos como Francis Piper e John Mueller, eles reforçam que esse sempre foi o único jeito. É Deus agindo, declarando alguém justo não por mérito, mas porque a pessoa se agarrou à promessa dele sobre um Salvador. Foi assim com Abraão e continua sendo assim hoje. Isso nos joga na nossa quarta sessão, aguardando o Salvador. Vamos tentar fazer um exercício de imaginação aqui. Como seria viver essa fé não olhando para trás, para algo que já aconteceu, mas esperando por uma promessa que ainda ia se cumprir lá no futuro? Essa comparação aqui é perfeita para a gente entender. O objeto da fé é o mesmo, Cristo. O jeito de ter fé é o mesmo, a confiança. A única coisa que muda é o ponto de vista na história. Eles olhavam para frente, para um Salvador prometido nas sombras. A gente olha para trás, para um Salvador que já veio em carne e osso. A fé é a mesma, só mudou o tempo verbal. E essa passagem de Hebreus, nossa, ela captura a experiência deles de um jeito lindo. Eles viveram e morreram agarrados a uma promessa que não veriam se cumprir em vida. Eles viram de longe, acenaram para ela e confiaram que Deus era fiel para cumprir. A vida inteira deles foi movida por essa esperança. Certo, mas aí surge outra dúvida, né? Que é o nosso quinto ponto, o estado dos mortos. O que acontecia com esses fiéis depois que morriam, ainda esperando a promessa? Eles ficavam num tipo de sala de espera cósmica? A Bíblia dá umas pistas bem interessantes. Olha só, o próprio Jesus nos dá uma janela para essa realidade. Na história do rico e Lázaro, não tem essa de sono ou inconsciência. Pelo contrário, a consciência está a mil. Lázaro está num lugar de consolo, chamado seio de Abraão, enquanto o rico está em tormento. Isso indica que existe um estado consciente entre a morte e a ressurreição final. É bom notar que essa visão bíblica é bem diferente de outras ideias que apareceram com o tempo.
A teologia apresentada na nossa fonte rejeita a noção de que a alma dorme, a ideia de um purgatório para purificação ou qualquer chance de mudar o destino depois da morte. A condição espiritual de uma pessoa fica selada no momento em que ela morre. E agora a gente chega na última parte para juntar todas as pontas soltas. No ponto 6, a gente vê como tudo isso leva a uma conclusão poderosa. Uma fé, uma salvação. Essa frase resume tudo de forma brilhante. A fé que salvou Abraão é a mesmíssima fé que salva hoje. A diferença não é no conteúdo do que se crê, mas na nitidez da imagem. Eles viam uma promessa ainda meio embaçada. A gente vê o retrato em alta definição do Salvador. E, sabe, tem um conforto imenso nisso tudo. Mostra um Deus que não está reagindo à história, mas conduzindo a história com um propósito firme. A graça que nos alcança hoje é a mesma que alcançou Abraão quando ele olhou para as estrelas, que Davi cantou nos seus salmos e que os profetas anunciaram cheios de esperança. Então, a gente termina com uma pergunta para levar para casa. Se o plano de Deus é esse fio contínuo que atravessa milênios, isso é muito mais que uma aula de história. Se a fé é a mesma e a graça é a mesma, como é que essa verdade tão antiga e sólida redefine a forma como a gente vive o nosso presente num mundo que não para de mudar? Fica aí a reflexão.